Boa noite, estamos aqui para mais uma aula, segunda aula do curso de Eletrônica Técnico em Eletrodomésticos. Hoje eu estou fazendo a aula aqui da minha assistência técnica, então por isso eu estou de máscara, porque ainda pode alguma pessoa transitar por aqui, tá bom? Então fazer vocês bem-vindos a mais essa aula. O curso está no começo. A aula passada foi uma aula introdutória, onde nós ensinamos um pouco do que do que vai ser o curso. Falamos do que vai ser o curso, o conteúdo do curso, as ferramentas que vamos utilizar. Então a apostila está disponível na página do grupo Face Solidário Jundiaí. Na seção de arquivos, é só entrar na seção arquivos e baixar as duas apostilas, a apostila teórica e a apostila de aulas práticas, onde falamos de cada equipamento em si, tá bom? Hoje vamos ter uma aula um pouco prática já, vamos falar um pouco de componentes, tá? E o seu desenho técnico, porque todo equipamento ele é descrito num esquema, tá? Um esquema técnico, eletrônico, gráfico, onde demonstra os seus componentes em símbolos. Então cada componente eletrônico tem um símbolo. Então antes de nós começarmos a mexer nos equipamentos, temos que conhecer os seus componentes e os seus símbolos, tá ok? Então vamos falar um pouco disso. Vamos conhecer um pouquinho os símbolos dos componentes eletrônicos. Então nós vamos lá para a apostila de 1, tá? Apostila de teoria, na página 6. Vamos virar aqui a câmera. Não virou, vamos virar. Ela não quer virar, não sei porquê. Vamos ver se eu estou fazendo algo errado aqui. Então olha aí, a página 6 da apostila, nós temos aqui o componente, o nome do componente e o seu desenho técnico, tá? Como ele é simbolizado, o seu símbolo dentro dos esquemas dos equipamentos eletrônicos. Então aqui nós temos o nome do componente, o seu aspecto físico real e o seu símbolo, e assim por diante. Então precisamos conhecer, vocês precisam conhecer os componentes, conhecer os seus símbolos, porque nós vamos fazer uma experiência já prática e eu vou apresentar um diagrama elétrico com os símbolos. E como saber o que está descrito ali, se vocês ainda não conhecem os símbolos? Então nós vamos falar aqui dos componentes e dos seus símbolos, tá bom? Então nós temos componentes aqui que qualquer equipamento eletrônico utiliza, qualquer um, seja numa panela de pressão elétrica, numa fritadeira elétrica, seja numa televisão, num aparelho de som, numa placa de circuito de uma máquina industrial, todos utilizam. Então o primeiro dele está aqui, ó, é o resistor. Como é o nome dele, professor? Resistor. Olha o aspecto físico dele, tá? Eu vou pegar um aqui também, ó, vou demonstrar para vocês. Olha o aspecto físico dele. Olha aqui, é como esse aqui, ó. Ele é um componente que tem 2 terminais, ó, também conhecido como leads. Esses terminais, alguns chamam, ó, tem a perninha do resistor, não. Ele não tem perninha, ele não anda. Ele é chamado de terminais ou leads. Olha aqui, 2 terminais e tem umas cores, tá vendo? Ó, as cores que vão dizer qual o valor dele em ohms, na unidade de medida ohms, tá? Então esse é o resistor. Existem outros tipos e tamanhos, tá? Existe o resistor de fio, existe o resistor de filme metálico, como é esse que está na minha mão aqui, onde filme metálico. Esses são resistores. E este aqui é o símbolo dele. Olha o símbolo dele.
um símbolo e outros, os dois símbolos são válidos, tá? Então, resistor, esse é o aspecto físico real, e esses são os símbolos. Mas existem também os resistores SMD, uns que são microscópicos, pequenininhos, vão sobrepostos na placa de circuito impresso. Eu já vou mostrar para vocês também. O Thiago vai pegar uma placa para mim, para eu poder demonstrá-lo. Então esse é o resistor, né? Aspecto físico real. O Thiago está procurando uma placa para eu poder mostrar para vocês. E o símbolo do componente chamado resistor. Que esse resistor tem dois terminais chamados de leads. Mas existem resistores variáveis que tem 3 terminais. Tá? Nós vamos falar dele daqui a pouco também. Vamos falar do resistor que ele tem 3 terminais. Ele é um resistor variável. Ok? Deixem suas perguntas nos comentários ou diretamente na nossa página, aliás, no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? O grupo do curso de eletrônica, qualquer dúvida para eu poder esclarecer. Olha aqui, o Thiago pegou uma placa para eu poder mostrar para vocês. Olha aqui, essa é uma placa de circuito impresso. E nessa placa existe também resistores, olha aqui, ó. R42, estão vendo? Ele é um resistorzinho, só que aqui tem alguns números. Se vocês observarem, ele tem um número. Esse número vai dizer quanto ele vale na unidade de medida ohms, não são cores, tá? Então são pequenininhos, ó. Até para focar ele melhor, isso, ó. Tá? Ó, R, né? R, tudo que é R na placa são resistores. Esses são os resistores SMD. Que são resistores que são sobrepostos às trilhas de uma placa de circuito impresso. Aí ele não vai ter cor, ele vai ter exatamente já o número descrito. Ok? Vamos para um outro componente. Olha aqui uma lâmpada. Pode ser uma lâmpada dessa, como vocês conhecem, de casa, tá? Ou uma lâmpada dessa. Essa aqui é uma lâmpada de micro-ondas. Ó, tá? Ela tem 2 terminais. No caso de uma lâmpada de rosca, a parte da rosca, que é um contato, e o meio aqui, ó, que é outro contato, né? No caso da de micro-ondas, ela já tem 2 terminais aqui, ó. Olha só. O símbolo dela é esse círculo com um X. É o símbolo da lâmpada. Tá? Então, lâmpada, o componente, o aspecto físico real ou de um dos tipos de lâmpada e o símbolo que nós vamos encontrar da lâmpada. Pessoal, vocês precisam aprender, decorar esses símbolos, tá? É importante que vocês conheçam os símbolos, para que na hora que observar um componente e seu símbolo num esquema elétrico, reconheçam que componente é esse, tá? Muito bem. Então não estamos estudando o componente neste momento, saber tudo dele, nós estamos estudando o seu símbolo, somente o seu símbolo, tá? E qual é o seu aspecto e o seu nome. Outro componente muito utilizado, mas utilizado de verdade mesmo, é o capacitor. Aqui nós temos um tipo de capacitor chamado de capacitor eletrolítico. Esse é o aspecto físico real dele. E aqui são símbolos, são 3 símbolos que podem representar o capacitor num circuito eletrônico ou diagrama elétrico. Pode observar que ele tem 2 terminais também, sendo um mais e outro menos. Capacitor eletrolítico, olha o nome, capacitor eletrolítico. O eletrolítico ele mais e tem menos, ou seja, se ele tem mais e menos, ele é um capacitor polarizado, porque ele tem terminais distintos, um positivo
e um negativo, olha, mais e menos, olha aqui, mais e menos, os três símbolos valem, tá? Então ele é polarizado, porque ele tem terminais definidos. Olha um aqui, ó. Vamos, opa, deu descanso de tela o meu computador aqui. Olha um capacitor aqui, ó, tá vendo? Quando você compra ele novo, ele é assim, ó. Um terminal vem mais comprido e outro mais curto. O que significa isso? O terminal mais curto é o terminal menos. Olha aqui o símbolo, ó. Percebam que tem um menos, símbolo de menos aqui, bem na direção desse terminal, ó. Então, ele está dizendo que esse terminal aqui desse capacitor é o menos, é o negativo. Consequentemente, o outro é positivo. Então ele é um capacitor polarizado. Não podemos colocá-lo no circuito invertido, porque se ele tem um terminal que é mais e outro que é menos, se eu colocar no meu circuito ele invertido, ele vai explodir, ok? Olhem aqui, dois capacitores, tá? Esse aqui é novo e esse eu tirei de um circuito que foi consertado, uma placa de uma fonte de uma TV que foi consertada. Ele é um pouco maior do que esse, mais gordinho, né? Olha, mas é a mesma coisa. Um lado está sinalizado menos, quer dizer que o outro é mais, não precisa nem ter sinalização. Porque se um lado é menos, o outro é mais. Percebam a diferença deles. Olha, percebam que a tampinha de cima desse capacitor, ela está meio estufada, e esse não, ela está retinha. Ó, ele estufou. Olha aqui, ó. Ele estava ruim, ele estufou. Se ele está estufado, ele já não está bom. E esse aqui é novo, não está estufado, ó, está perfeitinha a tampinha de cima, está estufada, ó. Por isso que ele foi trocado no circuito onde ele estava trabalhando, né? Então aqui são capacitores, tá? Eletrolítico. Olha só, a minha tela saiu de posição. Deixa eu voltar lá para cima para poder chegar nos outros componentes. Ó, página 6 da apostila, tá, gente? Página 6 da apostila. Então vamos estudar a página 6 da apostila. Falamos do capacitor e o seu símbolo. Você vê que o capacitor eletrolítico tem 3 símbolos, né? E agora vamos falar de outro capacitor, esse aqui, ó. É um capacitor que não é polarizado. Olha ele aqui, como ele é, o aspecto físico. Ele tá marronzinho, mas ele pode ser laranja, pode ser azul, né? Olha o símbolo dele, não tem nem mais nem menos. É parecido o símbolo, só que difere que o mais, ele tem um lado mais cheinho e outro mais reto. Esse não tem, são os dois lados iguais. Então os terminais deles não é polarizado. Olha um outro aqui, um capacitor azul, tanto faz, né? Esse aqui é de poliéster, o material que ele é feito. Mas existe capacitor cerâmico, existem vários materiais que fazem de que é feito o capacitor. 2 terminais, ó, não é polarizado. Então tanto faz se no circuito eu coloco ele assim, ou se eu viro ele e coloco assim, porque ele não tem polarização. Tanto faz um lado como o outro no circuito, tá? Então é um capacitor, vamos dizer assim, comum. Ele não tem polarização, ele não é polarizado, então eu posso utilizá-lo de qualquer lado. Diferente do capacitor eletrolítico, onde ele tem o mais e o menos definido. Então se no circuito ele está assim, eu não posso simplesmente virar e colocar o contrário, porque não vai dar certo, ele vai dar problema, ele vai estragar. Ok? Capacitor eletrolítico, capacitor comum ou não polarizado. Capacitor eletrolítico é um capacitor polarizado. Capacitor comum ou não polarizado, porque não tem lados definidos, tanto faz um terminal como o outro. Ok? Tá? Se tiver perguntas, fazem lá no nossa grupo do WhatsApp,
ou pelos comentários. Mas vejam, hoje estamos estudando símbolos. Então, este é o símbolo do capacitor não polarizado ou comum. Este é o símbolo os símbolos do capacitor eletrolítico, capacitor polarizado, né? Este é o símbolo, são os símbolos do resistor. E este é o símbolo da lâmpada. Ai, mas essa luzinha aqui não é lâmpada? Não, isso aqui é LED, nós já vamos falar dele. Não é uma lâmpada, é um LED, é um outro componente, não é lâmpada. Lâmpada é este símbolo aqui, tá? Vejam só, lâmpada e o símbolo da lâmpada. Ok, pessoal? Então é importantíssimo que vocês se utilizem da apostila, estudem a apostila, para que possam conhecer os componentes. Porque os componentes eletrônicos, eles vão sempre ser usados em qualquer aparelho, e é muito importante ter conhecimento dos componentes eletrônicos, tá? Então, e seus símbolos, tá? Então, estudem página 6 da apostila, tá? Na lição de hoje, vocês vão conhecer os seus símbolos e o componente. Então, sempre vamos ter de um lado o nome do componente, logo abaixo o seu aspecto físico real, ou seja, a sua imagem, fotografia, né? E ao seu lado direito, o símbolo que representa esse componente dentro de um diagrama elétrico, tá? Então é importante, o técnico que não conhece símbolos, ele é um técnico deficiente. Então isso se aprende agora, no começo do curso. Ah, mas eu não vou lembrar dele amanhã. Amanhã não, você vai ler, vai estudar, mas daqui um mês você vai lembrar. É igual aquele amigo que você conhece no trabalho, ou na escola, ou na igreja, ou no meio social que você convive, e você viu uma vez, noutra vez talvez você não lembre o nome, mas de tanto conviver com eles, você vai lembrar da sua fisionomia, vai lembrar do seu nome, e quem sabe até de outros detalhes deles. E a mesma coisa o componente, vocês vão se familiarizar com os componentes eletrônicos à medida que nós vamos estudando os componentes eletrônicos, tá? Aí vocês vão se familiarizando com eles. Então, página 6, vamos rever. Depois da aula acabar, amanhã, no horário de folga, abre a apostila na página 6, dá uma olhada nos componentes, tenta lembrar do seu nome e seu símbolo. Olha o símbolo, tampa lá o nome, tenta reconhecer qual é esse componente. Isso vai fazer a diferença para você, tá? Eu te afirmo isso, tá? Porque nós vamos fazer uma experiência de corrente elétrica e eu vou colocar um diagrama elétrico com símbolos, e eu gostaria que vocês pudessem identificá-los, tá? Então vocês já vão conhecendo os símbolos. Esse é um passo importante no estudo da eletrônica, tá ok? Então vamos continuar estudando os símbolos. Então, os componentes eletrônicos são fundamentais no trabalho do técnico, tá? Então nós falamos de alguns componentes na aula de hoje que são fundamentais. Vocês precisam decorar isso mesmo, tá? Para poder começar a reconhecê-los dentro dos circuitos eletrônicos. Nós vamos falar de mais alguns agora, que também são importantes. E lembrando, precisa ver essa matéria durante os dias que não tem aula. Página 6 da apostila. Quem não baixou, está na página do Face Solidário Jundiaí, na seção arquivos. E aí pode baixar o arquivo das duas apostilas, da teoria e da prática, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, vocês vão poder assistir, rever essa aula. E vamos para mais alguns componentes agora. Vamos falar de um componente agora que também é muito utilizado e precisa conhecer bem. Existem alguns tipos de materiais. Os materiais são condutores e os semicondutores. Nós vamos falar agora do diodo. O diodo é um material semicondutor. Existe o material condutor, isolante e semicondutor, que está entre o isolante e o condutor. É o diodo. Olha o símbolo do diodo. Esse é o símbolo do diodo.
E essa é a aparência física real. Olha aqui. Esse é um diodo, tá? Essa é a aparência física real do diodo. Existem diodos desse tamanho, como também existe diodo desse tamanho, tá? Então todos os dois são diodos. As duas peças são diodos. Esse é um diodo de alta tensão, esse é um diodo retificador, tá? Então o símbolo do diodo está aqui. Esse é o símbolo do diodo. Aqui a aparência física dele, tá? Não esqueçam disso, diodo é um componente importantíssimo. Eu vou até descer um pouco aqui na página 6. Vamos falar de um outro componente também bem interessante. Vocês precisam conhecer o seu diagrama, o seu símbolo, tá? Fusível. Este é um fusível. Esse que está na minha mão é um fusível usado em forno de micro-ondas, tá? Olha ele aqui, ó, fusível. O fusível, esse é o aspecto físico dele, pode ser transparente aqui. Esse aqui é um de porcelana, mas pode ser um transparente de vidro. E esses dois são os símbolos do fusível, tá? Não é fuzil. Muitas pessoas falam, o fuzil queimou. Não, fuzil é uma arma do exército, tá? Isso aqui é um fusível. Fusível é um dispositivo de proteção, tá? Nos aparelhos eletrônicos. Então tem este símbolo e este símbolo. Qual que é um dos dois símbolos traduz o fusível, tá ok? Vamos falar de um outro que é isto aqui, ó. Olha aqui, chamado de interruptor ou uma chave. Olha o símbolo do interruptor ou chave, tá? Olha aqui, ele liga ou desliga, liga ou desliga. Esse tem 2 terminais. Existe também interruptor de 3 terminais, tá? Esse é um interruptor de 2 terminais. Ele vai ligar ou desligar os 2 contatos dos seus terminais. Esse é o interruptor ou chave. Ela pode ser redondinha, retangular, quadrada, tá? Esse é um interruptor. Interruptor ou chave, o aspecto físico real e o símbolo desse componente eletrônico usado em todo tipo de equipamento. Falamos então na aula de hoje de alguns componentes eletrônicos, estão todos aqui: os resistores, o fusível, os diodos, o interruptor ou chave, né? A lâmpada, o capacitor eletrolítico e o capacitor não polarizado ou capacitor comum, tá? Então esses são alguns componentes que nós falamos na aula de hoje. Cada um tem seu símbolo e cada um tem sua aplicação numa placa de circuito eletrônico. Na aula passada falamos de ferramentas. Vocês precisam ir conseguindo aos poucos adquirir as ferramentas. Um alicate de corte bico, um alicate universal, uma chave, um jogo de chave de fenda e Phillips, um ferro de solda de mais ou menos 30 a 40 watts, estanho, estilete, pinça. Esses são os principais. Uma fita isolante, né? Nós na apostila, na segunda página, página 4 da apostila, nós temos aí um jogo de ferramentas completo para se utilizar na manutenção. Vocês podem estar verificando e conferindo a lista. Só deixa eu conferir aqui a página 4 ou página 3. Vamos ver. Na página 3, vamos lá. Página 3. Página 3 da apostila. O jogo, o kit de ferramentas que vocês precisam para começar o trabalho. Porque eu já tinha... Hoje eu ia abrir aqui uma panela elétrica. Eu vou gravar um vídeo abrindo essa panela elétrica, vendo já o problema dela. Já localizando o problema dessa panela elétrica, tá? Então, mas vocês
quiserem também, aos poucos, ir praticando, precisam das ferramentas. Então esse joguinho de ferramentas é importante, e conhecendo os componentes é importante, e assim nós vamos pouco a pouco ir unindo a teoria com a prática. Então os componentes vistos hoje são componentes fundamentais, tá? Todos são muito utilizados, vocês vão encontrar em qualquer equipamento eletrônico. Deem uma olhada, estudem a página 6 da apostila, tentem decorar esses componentes, que na próxima aula temos um diagrama elétrico para já analisar o funcionamento e fazer uma experiência prática também na bancada, tá bom? No grupo do WhatsApp do curso de eletrônica, vocês entrem, porque através desse grupo eu vou trocar mensagem com vocês, passar os esquemas dos circuitos eletrônicos, e vamos tirando as dúvidas também através desse grupo. É somente para as aulas de eletrônica. Não é um grupo para dar bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O grupo é para falar: professor, fiquei com dúvida em tal coisa, me esclarece isso. O grupo é para o curso, e nós vamos trocando informações e respondendo dúvidas através desse grupo do WhatsApp, tá bom? Então na próxima aula eu vou vir com uma experiência prática, e vamos utilizar já os componentes, né, os símbolos estudados na aula de hoje, tá ok? Então até a próxima aula, e se possível já vão preparando as ferramentas aí.